Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles with me. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas. We're going to open our Bibles in Luke. Nós vamos ler o versículo 23 do capítulo 9. We're going to read chapter 9, verse Nós temos 23. falado esses últimos domingos sobre o tema que o Senhor tem nos dado para o próximo ano, We've been talking these past weeks about the theme that the Lord has given us que é for o ano do next year. discipulado. That is the year of discipleship. Embora discipulado não seja apenas o tema de um ano, mas seja a vida de uma igreja, And even though discipleship is not the theme of a year, but a life of a nós church, entendemos essa verdade, we understand that. concordamos com essa We realidade. agree with that. Mas o fato de estarmos colocando discipulado como um tema para o ano de 2025 But because we're putting the discipleship as the theme for é 2025, para que possamos realmente nos aprofundar dentro dessa verdade bíblica it's for us to truly go deeper into this biblical e a partir truth. disso então podemos criar uma cultura permanente e sustentável. And from that create a sustainable and permanent culture. O texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz assim: Luke 9:23 says, Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Feche os olhos comigo, por favor. let's close our eyes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Lord, thank you for your word. Ela e somente ela é a lâmpada para os nossos pés It is the only lamp to our e a feet luz para o nosso caminho. and light to our path. Que o teu Espírito mais uma vez tenha liberdade de fluir neste lugar, May your spirit again have freedom to flow in this place, ativando as nossas mentes, activating our minds, direcionando o nosso coração directing our hearts para guardar a boa semente que o Senhor está semeando em nós. to keep the good seed that you're sowing in Essa é a us. nossa oração, Senhor, That's our prayer, em Lord. nome de In Jesus. Jesus' Tome name. assento, queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Quero falar um pouco sobre o discipulado nos nossos dias. I want to talk a little bit about discipleship in our days. Quando eu falo nos nossos dias, é claro, nós estamos sem dúvida no tempo presente, vivendo debaixo de influências, de revoluções When I talk about nowadays, of course, we're living under influences of revolutions que acontecem naturalmente na nossa sociedade. that naturally happen within our society. Lembrar aí da década de 80, If you remember the 80s, quando surgiram os primeiros telefones celulares, where the first cell phones came to e be, isso revolucionou o mundo. and that revolutionized the world. Hoje você esquece o seu filho na igreja, mas você não esquece seu celular. Today you'll forget your kid at church, but not your phone. Lembrar na década de 90, quando a internet começou a entrar nas casas, The 90s, when internet came into the home, e isso completamente revolucionou and a that humanidade. completely revolutionized humanity. Lembrar no início do século 20, quando as redes sociais começaram a se tornar uma realidade. Remember in the 20th century when the social media came to be. E hoje, como eu disse anteriormente, pessoas quando querem fazer um sacrifício ao Senhor, eles fazem jejum de rede social. Like I said, when people want to sacrifice something to the Lord, they Para fast você ver social o media. quanto eles estão apegados a isso. For you to see how attached they are to O that. que nós às vezes não percebemos What we don't notice é many que times essas revoluções, quando elas chegam, elas não chegam de uma vez como uma explosão. these revolutions, when they come, they don't explode all at once. Elas chegam de maneira silenciosa e elas começam a fazer parte do nosso dia a dia. But they silently trickle in and are a part of our daily Quando lives. você menos espera, When you least expect it, aquilo já está impregnado no seu dia a dia. that's already stuck to your Aquilo já daily faz life. parte da sua vida, That's already a part of your de life. forma tal que você já não consegue se ver sem. In such a way you can't see yourself Você without it. constrói em cima dessas revoluções o que nós sabemos ser as posições de trabalho. You build
build upon these work positions. E hoje nós estamos exatamente em um tempo como esse. And we're in a time as Nós this. já iniciamos a revolução da inteligência artificial. We've already started the revolution of AI. Se você ainda acha que o ChatGPT é algo do anticristo e que eu tenho que me distanciar disso, isso não vem de Deus, eu tenho que tomar cuidado e outras coisas mais, If you still think that ChatGPT is from the Antichrist or I have to get away from it and all of these things, cuidado para você não cair no erro que muitos dos nossos pais caíram. be careful so you don't fall in the mistake that many Quando of our saiu o parents rádio era do diabo. did. When radio came out, it was Quando from saiu the a devil. televisão era do diabo. When the TV came out, it was from the devil. Quando saiu a internet era do When diabo. the internet came out, it was from the E devil. aí a gente se distancia de tudo isso, And we are apart from não all sabe of this. lidar com essas coisas. We don't know how to deal E aí with depois, these para things. entrar dentro desses campos, para poder estabelecer governo e evangelizar através dessas ferramentas, And then to establish government later on or evangelize a with gente tem these que pagar tools, um absurdo de caro e chegar mais tarde do que outros que já estão à frente muito we have tempo. to pay a price and get there later than everyone Então else. hoje nós estamos, nesse momento, estamos debaixo de uma revolução com a inteligência artificial. So today we're under a revolution of AI. Quando nós olhamos para trás, desde a lâmpada ao avião, ao telefone, a tantas outras revoluções tecnológicas que nós acompanhamos no mundo, When we look back from lamps to planes to phones, all of these muitas evolutions delas of nós nem technology, vivos éramos ainda. many of them we weren't even alive to Talvez see. essa seja a mais impactante de todas elas. Maybe this is the most impactful one. Porque nós não estamos falando apenas em viabilizar voz, vídeo e informação. Because we're not just talking about making a way Está for sendo information, colocado diante de nós. but it's being placed before É sem us. dúvida uma possibilidade, It's without a doubt a uma possibility, tentativa a de trial substituir o ser humano. of substituting a human being. Já não é mais aquele orelhão que tinha lá na pracinha da cidade que você cresceu. It's not the public phone that was in the city that you grew up in. Estou falando para o pessoal aqui que da década de 70, de 80, Everyone os from mais the novos não vão 70s, saber, não vão 80s. entender o que eu estou falando. The younger ones won't really get it. Mas nessa época, But back in that day, em cidades como a cidade que eu me criei no interior do Brasil, in towns like I was raised a gente in, se arrumava à tarde, we would get ready in the não tinha afternoon. shopping mall, There wasn't a então a mall. gente ia para a praça. So we would go E to uma the das park of the grandes city. coisas que aconteciam na cidade And one of the biggest things that era happened que in o the town orelhão da cidade tocava. was that public phone Quando would ring. tocava, todo mundo corria para atender o telefone. And when it rang, everyone ran to E aí get the depois phone. que você via quem que era que estava ligando, And after you saw who normalmente was calling, algum parente que morava na capital. usually some family member that lived Aí in the você city, corria na casa do seu fulano ou do seu ciclano para poder chamar ele para vir atender o you telefone. would run to whoever's house and call them to pick up the phone. Eu não vou muito longe. I won't go too Eu far. cheguei aqui nos Estados Unidos em 1996 When I got here to the United States e in quando eu 96, cheguei aqui, when I got nós here, tínhamos que comprar os cartões telefônicos. Esse você já vai se lembrar. we had to buy phone cards. Os cartões telefônicos, que para ligar para um telefone fixo no Brasil, $5, você falava 15, 25 minutos. For you to call someone in Brazil for $5, you would Mas para talk falar no about 25 telefone minutes. celular naquela época, você falava de 3 a 5 minutos. But to speak on a cell phone, it was from 3 to 5 Parece que minutes. você falava, oi, tudo bem? Seems like you said, E hi, já how recebia a are you? mensagem do cartão telefônico que seu crédito estava terminando. And then you already got the message that your credit was almost done. Alguém comigo aqui nesta manhã? Anyone know what I'm talking Ok. about? Por algum momento eu me senti um alienígena, como se eu I fosse thought I o was- único. The only one. Nós estamos vivenciando, sem dúvida, em uma revolução, em uma era tecnológica onde a inteligência artificial já é uma realidade. We're living a time where AI is already reality. Você já pensou que existe uma grande possibilidade Have you thought that there's a big de nos possibility próximos 10 anos, of in the next 10 years, aquilo que nós sonhamos uma vida inteira, como por exemplo, what we dreamt of a whole os life, nossos like for filhos se example, tornarem médicos, our kids becoming se tornarem doctors, advogados. becoming lawyers. Daqui 10 anos, In 10 years, você vai precisar de poucos segmentos na área da medicina, na área da advocacia e em outras áreas em que nós qualificamos como áreas
tão altas dentro do aspecto acadêmico. You'll need few segments in high scale academic levels. Por quê? Why? Porque a informação que as pessoas recebem na escola ao longo de 5, 10 anos estudando, Because the information people receive in school throughout 5, 10 ela está years, disponível. it's available. E se está disponível em algum lugar, And if it's available a inteligência somewhere, artificial consegue captar toda essa informação, AI can grab all the customizar essa informação de acordo com a pergunta customize it according to a e question, entregar um resultado quase idêntico ao que um profissional poderia falar com and você. give a result almost identical to that Se someone você could for um say. pouquinho mais profundo, And if you go a little você vai deeper, entender uma realidade atual you'll understand a reality que of já today está, inclusive, não apenas em teste, mas em pleno funcionamento, that's already working, de pessoas que possuem livros e muito conteúdo gravado e escrito, of people that have books and so much que recorded eles content. pegam todo o seu material, They get all of their toda a material, sua maneira de pensar, de responder e de escrever as coisas, all the way that they think or answer, write e eles things. conseguem, com tudo aquilo que se sabe a respeito de si, And with all of that they know about eles themselves, conseguem integrar dentro da inteligência artificial they can integrate that within e AI criar uma pessoa virtual cópia de si mesmo. and create their virtual clone. Ao ponto de todas as perguntas que você fizer a essa pessoa virtual, Where every question that you make ela to this vai te virtual responder, person, they're gonna answer não you, baseado na informação disponível na internet, not based on general information, mas vai te responder baseado no seu próprio conhecimento. but they'll answer you based on the knowledge of Então a that person. probabilidade de você, por exemplo, So the probability of you, fazer for uma example, assinatura signing para something, ter acesso a conversar com alguém que você tem como mentor ou alguém que você admira em algum segmento da sociedade. to have access to talking to someone that you admire in society. Em pouco tempo você vai receber, por exemplo, uma subscrição You'll receive, for example, e você vai poder subscription, conversar com essa pessoa todos os dias, and you can talk to this person fazer every todos day, os tipos de perguntas. make any question. Alguém que talvez uma hora com essa pessoa custaria milhares de dólares, Someone that maybe an hour with them would cost thousands você vai of pagar dollars. muito menos que isso. You'll pay much E less, essa pessoa vai responder todas as suas perguntas, and this person can answer te all of dar your todo o questions, conselho que você deseja receber, give you any advice you would like to baseado nas informações que ele ou ela cadastraram dentro desse banco de dados, dentro dessa inteligência artificial. receive, based on the information that that person gave into Eu não AI. estou falando de futuro, queridos. I'm not talking about the future. Eu estou falando de I'm presente. talking about now. Isso já existe. This already exists. Você já pode conversar com uma pessoa virtual You can already talk to a virtual capaz de person reproduzir todo o seu conhecimento, that can toda a sua reproduce sabedoria all e of their dar knowledge. respostas precisas a pessoas que buscam informação. and give precise answers to those that seek Eu information. estive no Brasil agora com a pastora Isabelle poucos meses atrás, como muitos de vocês sabem. I was in Brazil a couple months ago. A lot of you Enquanto eu guys estava know. ali, eu fiz uma consulta com um médico muito renomado na região. And when I was there, I went to a doctor that's very well known. Ele pediu alguns exames de sangue. He requested some blood Eu work, fiz os exames de sangue. and I did all the blood work. E então, quando eu fui para a consulta, eu estava com os exames de sangue em mãos. And when I went to the appointment, I Não had all foram the exames de results. sangue simples. Was simple. Eu tirei, eu acho que 27 ampolas de sangue, secou a veia de um lado, teve que pegar do outro. I took 27 little tubes of blood. E aí, quando eu cheguei, ele estava com o meu exame de sangue nas mãos. And when I got there, he had all my results. Ele me deu um protocolo de suplementação e de alimentação e de outras coisas mais para que eu pudesse melhorar a minha He saúde. gave me all my lifestyle protocol for me to improve my Confesso que eu health. estou procurando seguir, tá, gente? Ore por mim. Confess I'm trying my best. Pray for me. A verdade é But the truth is, que há alguns dias atrás a couple of days ago, eu peguei toda aquela informação, ou pelo menos parte de toda aquela informação, I got all that information, at least part inclusive of dos it, suplementos, even the supplements, inclusive do diagnóstico que foi me dado de acordo com os meus exames de the sangue. diagnostics that were E eu given to me. perguntei ao ChatGPT qual tipo de suplementação e alimentação eu deveria ter para que eu estivesse
bem fisicamente. And I asked ChatGPT what kind of foods I should eat, what E kind o of que você supplements vai I should se take. chocar nesse momento And what you'll be é shocked que eu tive quase exatamente as mesmas is respostas. that I had almost exactly the Eu same não estou falando answers. que o médico simplesmente foi no computador e perguntou de ChatGPT baseado em tudo aquilo que eu dei para I'm ele not saying that the doctor went to ChatGPT based e on me what I deu as told suas him respostas. and gave me his O que eu estou answers. dizendo But what I'm saying é que ele, assim como tantos outros profissionais em áreas is específicas, that him, just like any other eles professional, respondem aos problemas de acordo com a informação e pesquisas disponíveis. they answer to the problems according to what's available E to them se in isso está information. disponível, And if that's available, significa que essa informação vai chegar até você. means that information will come to you. Pastor, o que tudo isso que o senhor falou que me deixou assustado agora tem a ver com a mensagem de Pastor, you hoje? scared me. What does this have to do with the message? É exatamente aonde eu dei uma introdução de 15 minutos para te dar uma mensagem de 5. I gave you a 15-minute introduction to give you a 5-minute message. Um dos grandes propósitos do inimigo One of the greatest goals of our enemy é que através dessa revolução tecnológica dentro da inteligência artificial, is that through this revolution within AI, nós venhamos a enfraquecer we may weaken aquilo que dentro da igreja é um pilar, what in the church is a pillar, é uma coluna. is something so Isso é o important, discipulado, and that's que discipleship. está baseado em relacionamento. That's based on relationship. Não é relacionamento por um grupo de WhatsApp que você manda um hi todos os dias e coloca um emoji ali. It's not relationship through a WhatsApp group that you just Mas text um a couple times a relacionamento day. onde você se dispõe de tempo para estar com pessoas. But a relationship that you take time to be with people. O que a inteligência artificial deseja What AI wants, ou que pode causar or what it could cause, é nos tornar cada vez mais suficientes, is to make us sufficient, mais individualistas. to make us individual, É tornar cada um de nós is to make each com and every one menos of us necessidade de nos relacionar. with the least need of Porque having existe relationships. algo que eu não tenho tempo para descrever por detrás de tudo isso, There's something behind all of que talvez this patrocina muitas dessas tendências that maybe sponsors many of these e trends, que talvez possui um domínio quase que incalculável, and that has almost immeasurable dominion, que faz parte de um controle em massa nos dias em que nós estamos vivendo, and that's part of mass control and onde você vai ver where you'll see que mais de 80% dos medicamentos que são vendidos no mundo hoje, that more than 80% of medications that are sold today, mais de 80% dos medicamentos more than 80% of são medications direcionados are directed a necessidades to psicológicas, psychological needs, mentais to mental e needs, emocionais. and to emotional. Será que isso transmite alguma coisa? Does that tell us Quanto something? menor o relacionamento, The least quanto relationship, menor o calor humano, smaller the human quanto warmth, menor a força da comunidade, the least strength of the maior a community, necessidade de medicamentos para que as pessoas consigam estabilizar as suas the emoções. greater the need of medication for people to stabilize their emotions. Quanto maior e mais avançada a tecnologia, The greater the advancement of para que eu technology, consiga ter respostas de todas as minhas for perguntas me to have an answer to all of my em um questions, clique na in a- minha mão. in a click of my hand. Quanto maior esse conhecimento, The more knowledge, menor é a minha capacidade de fazer uma gestão pessoal de mim mesmo. the smaller is my ability to manage Maiores são as myself. minhas crises existenciais. Greater are my existential Maiores crises. são os meus traumas. Greater are my traumas. O meu senso de deslocamento, de não pertencer a lugar nenhum. Greater is my sense of not belonging. Aonde que nós precisamos entender Where do we need to understand? é que vai chegar um tempo A time will come que robôs where robots vão fazer trabalhos que nós nunca pensamos que eles poderiam fazer. will do jobs that we've never Eles thought já they could fazem trabalhos que nós não imaginamos, do. They already do jobs we mas can't even vão imagine. fazer trabalhos que nós nunca pensamos que eles poderiam fazer. But they'll do jobs that we never thought that Mas eu they vou dizer para could você do. uma coisa: Let me tell you this. robôs, Robots, inteligência artificial, AI, aplicativos, apps, tecnologia technology nunca will never terão discernimento have espiritual. spiritual discernment. Nunca Never carregarão a unção e o poder e a glória do Senhor. will carry the anointing and the power of the Nunca Lord. Will never poderão substituir aquilo que só um homem e uma mulher
cheia do Espírito Santo pode fazer. Be able to substitute what a person filled with the Holy Nunca Spirit can do. poderão transmitir a você uma palavra capaz de interromper um ciclo de morte. He'll never be able to transmit to you a word capable of breaking a cycle of death. Muita informação So much já está à information nossa disposição. is already available Mas eu vou to dizer us. para você But let me tell que you, somente um homem e uma mulher de Deus only a man or a woman pode of God receber a revelação dos céus can receive the revelation of para cumprir heaven um propósito na terra. to fulfill a purpose on earth. Tecnologia tem o seu lugar, Technology has its mas o place, que nós precisamos entender but we need to é understand como desfrutar dos benefícios que a tecnologia pode nos oferecer, how to enjoy the benefits that technology gives to us sem achar que pessoas são como robôs, without thinking that people are just like em que robots. nós simplesmente transmitimos a eles aquilo que nós sabemos, That we just give them what we know, damos ordens, we give them orders, damos comandos, we give them commands, viramos chaves, we turn keys, damos senhas we give them codes, e eles reagem and they'll da maneira react como eles in the precisam. way that we need them to. Então, se você acha So if you think que a inteligência artificial that AI vai conseguir cumprir will be able to aquilo que fulfill Deus entregou para a igreja, what God has given to the church, você está completamente enganado. you're wrong. Quando nós falamos de discipulado, When we talk about discipleship, nós precisamos quebrar alguns paradigmas na nossa we mente. need to break some E paradigms para mim in e our para você que minds. moramos nesse país, And for us that live in this principalmente country, dentro de uma comunidade imigrante, embora não estejamos limitados a ela, mas participamos dela. especially in the immigrant community where we're not limited to it, but we're a part Mas of existe it. algo que nós precisamos entender claramente: There's something we need to clearly que understand. tempo não é dinheiro. Time is not money. Eu vou repetir isso. I'm gonna repeat Tempo não é dinheiro. that. Time is not money. Porque enquanto nós acreditarmos nessa verdade e trazermos ao nosso entendimento isso como uma verdade absoluta, Because while we believe and bring that as an absolute truth in our mind, você nunca vai investir o seu tempo. you'll never invest your Você time. sempre vai gastá-lo. You're always going to spend Cada it. vez que você coloca o seu tempo para em troca de dólares, Every time you put your time in the plate você in está exchange for gastando o seu dollars, tempo. you're spending Porque your embora time. você esteja recebendo algo, Because even though you're receiving você está something, recebendo algo corruptível. you're receiving something that's E provavelmente, dependendo do que você está recebendo em troca, shakeable. And depending on what you're getting in em algum return, momento você poderá ser substituído por in máquinas. some moment you'll be able to be substituted Mas by a quando machine. você entende que tempo não é But dinheiro, when you understand that time is not e o money, que você precisa entender não são preços, mas sim valores, and it's not about price but about value. então depositar tempo em pessoas Depositing time in people é o maior investimento que você pode fazer para is Deus the nessa greatest terra. investment you can do for the Lord in this earth. Quanto vale a sua hora? How much is your hour worth? Você que tem uma empresa, If you have a business, você que Deus deu o privilégio talvez de administrar uma empresa, God gave you the privilege of é administering comum a business. quando você precisa de alguém para limpar o chão, It's common when you need someone to clean você the floors, contratar uma you pessoa, hire someone. porque você julga que a sua hora vale muito mais do que aquilo. Because you judge that your time is E worth dentro da more sua than that. esfera, você não está errado. And within your sphere, you're not wrong. Seria insano da sua parte, você que precisa fazer uma gestão de uma empresa inteira, ficar 8 horas por dia fazendo um trabalho que outras pessoas poderiam fazer. It wouldn't make sense for you to do the job of someone else. Só que a questão aqui é, But the thing here is, não é sobre quanto vale a sua it's hora. not about how much your time is worth. Porque quando você está discipulando pessoas, Because when you're discipling a people, sua hora não tem preço. your time has no Você worth, entende no isso? price. Você entende que cumprir a obra do discipulado que o Senhor Jesus nos confiou, Fulfilling the work of discipleship that Jesus trusted in us. você não está simplesmente colocando preço no que você está You're fazendo. not just putting a price tag on what you're doing. Porque não existe preço por uma vida. Because there's no price for a life. Eu disse, não existe
preço por uma vida. There's no price for a life. Discipulado não é compartilhar tempo. Discipleship is not sharing time, Discipulado é compartilhar vida. but it's sharing life. E quando nós colocamos a nossa vida na vida das And pessoas, when we put our lives in people's como um lives, depósito na vida dessas as a pessoas, deposit in their nós conseguimos lives, entender um pouco daquilo que Jesus fez por we nós. can understand a little bit of what Jesus Quanto did for vale a us. sua hora? How much is your hour Agora minha worth? pergunta é: quanto valeria a hora de But Jesus? how much would Jesus' time E be worth? mesmo assim, And even though ele desceu da sua glória he came from his e glory, ele buscou as pessoas mais simples dessa terra and he took out the most simple para people of the investir earth tempo na vida to delas. invest time in Se their Jesus lives. foi capaz de parar uma multidão If Jesus could stop a multitude para atender uma mulher desesperada, to attend to a desperate para woman, atender um homem problemático, to attend to a problematic para man, atender um homem possesso de espíritos to imundos, attend to a possessed quem man, somos nós para who achar are we to think que somos importantes demais para darmos atenção a essas that we're too pessoas? important to give attention to these people? Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me this morning? Então, se você entende que discipulado está pautado nesse texto, principalmente na palavra negar a si If mesmo, you understand that discipleship is based on this text of denying yourself, então você não tem e nunca terá nenhuma dificuldade de cumprir aquilo que o Senhor confiou na sua you'll vida. never have a hard time fulfilling what God gave to you. Quer ser meu discípulo? You want to be my disciple? Disse Jesus. Jesus said, Vem na igreja? come to church? Não, é muito fácil. No, that's easy. Aprende alguns hinos para você adorar na hora do louvor. Learn a couple of songs for you to sing. Isso aí um robô faz melhor do que a gente. Robot does that better than us. Quer ser meu discípulo? Do you want to be my disciple? Negue-se a si mesmo. Deny yourself. Eu não vou pedir para a pessoa que está do seu lado falar com você isso, porque senão a sua esposa vai se aproveitar desse momento e I'm depois not vai going to dar ask the problema em person casa. next to you to say that to you, or else your wife's going to take advantage of this moment. Mas eu vou falar diretamente com você. But I'll speak directly to you. Pode ficar bravo comigo, não tem problema. Você não vai querer me abraçar depois do culto, anyways, que eu tô gripado. You can be angry at me, you won't want to hug me because I'm sick, so it's fine. Você não é lá essas coisas não, viu? You're not all that. Você não é a última Coca-Cola do deserto não, You're tá? not the last Você não é a soda of the última desert. bolacha do pacote You're não. not the last cookie of Você the acha que bag. você é You demais think you're all porque that você tem um documento na mão because you have e documents. isso te leva a humilhar as pessoas e achar que você é superior. And that takes you to humiliate Quero ver other o que people. esses imigrantes vão fazer agora com a gestão do Trump. What are these immigrants going to do now with Sabe quem Trump? são os mais ilegais dessa nação? You know who are the most illegal Não são ones? aqueles que não têm um green card. Not those that don't have Os a green mais card. ilegais são aqueles que estão fora de um propósito de But it's Deus. those that are outside of a purpose Porque of debaixo de um propósito de Deus, God. 'Cause under the purpose você of pode não God, ter documento nenhum. Maybe you don't Ninguém have a vai document. tocar em você. no one's going to touch you. Isso não é frase de efeito, muito menos jargão. It's not a catchphrase. Isso é fé baseado em fatos dentro da palavra. That's faith based on Deus the word. quis esconder Elias. God wanted to hide E Elijah. lá onde ele estava escondido no primeiro momento no ribeiro de Queride, And where he was hidden in that first está achando moment, que era quanto a distância de lá até o palácio do rei? how far do you think that was from the palace? Elias estava escondido debaixo do nariz do rei. Elijah was hidden under the nose of the Porque king. quando nós estamos dentro de um propósito de Deus, guardados pelo Senhor, When we're within a purpose of God, kept by 1000 the caem ao Lord, teu lado, 10,000 10 will fall mil next to caem à you, tua direita, 10,000 on your right mas side, você não é but atingido. you will not be shaken. Vamos ficar em pé nesta manhã? Let's stand together. Feche os olhos comigo. Close your eyes with Eu não me. posso terminar esta manhã I can't finish up sem this dar uma morning oportunidade para você, without giving you the nesse opportunity último domingo do ano, on this last Sunday of the entregar year, sua vida para Jesus, giving your life to ou Jesus, de reconciliar-se com Ele. or of getting back Queria with chamar o Him. nosso time de ministração para vir aqui no altar. I want to call our ministry team up.